Neste vídeo, nós vamos falar sobre o programa na parte de financeiro parcelar. Então, nós vamos ter aqui os parcelamentos. O que pode ser parcelado? Pode ser parcelado os honorários de clientes avulsos. É controlado também os honorários dos clientes fixos. E também o acordo que o cliente faz a seu favor no processo e que o adverso fica pagando o cliente, onde esse acordo, uma parte é do cliente, uma parte é do advogado, enfim, esse tipo de controle. Tudo isso traz listagens. Essas listagens de controle são impressas, tá bom? Como é que a gente inclui aqui, por exemplo, um honorário? Bom, um honorário, a gente coloca aqui o nome do cliente. Ao colocar o nome do cliente, se a gente sabe o nome todo, coloca o nome todo. Se a gente sabe parte, coloca parte do nome do cliente. O programa vai completar. Mas se não for aquele que o advogado quer, listar clientes, que vai estar uma listinha de todos os que foram encontrados com aquelas iniciais, aquela parte que o advogado digitou. Aí o advogado escolhe o cliente correto e clica em verificar. Para que verificar? Para que o programa identifique qual é o cliente e já possa, se tiver algum movimento, já lista o movimento aqui abaixo daquele cliente, tá? O cliente, ao ser escolhido, existe aqui qual é o tipo de movimento. Que se você estiver incluindo, você vai dizer se é um honorário parcelado, se é um acordo no processo, em processo, ou se é um honorário de cliente fixo, tá? O que está se referindo a essa inclusão, tá bom? Se tiver o número do processo, a gente vai digitar aqui o número do processo, tá? Então, ao colocarmos o cliente e o tipo de movimento, se o programa já encontrar algum processo, ele já preenche aqui os processos daquele cliente com aquele tipo de, por exemplo, honorário parcelado, tá? Aí você escolhe, o cliente pode ter mais que um, escolhe qual é o processo que se refere, continua. Aí sim, mostrará aqui o movimento e aqui embaixo todos os movimentos referentes a essas escolhas que nós fizemos aqui, tá bom? Aí, se tiver uma alteração, vai ter aqui um campo chamado código, nós vamos digitar o código aqui, tá bom? Ao digitar o código aqui, nós podemos fazer alteração, tá? A alteração de algumas coisas que for o caso, tá bom? Então, quando se for um cliente, um honorário, um parcelamento novo de honorário, então nós vamos calcular todas as parcelas, tá? Então aqui a gente diz que o total, vamos supor, o cliente vai ter que pagar 2.000 em 10 parcelas e que 100% é do escritório, porque é honorários parcelados. Aqui vai dizer a quantidade de parcela e a data da primeira parcela que o cliente vai começar a pagar. E calcular. Calcular, ele vai pegar as 10 parcelas, a partir dessa data aqui, vai dividir o total em parcelas e vai criar aqui, então, um movimento das parcelas, tá bom? E isto aqui, então, é o parcelamento. Isso serve para parcelar, como eu já disse, honorários. E se for um cliente fixo que não tenha processo, não escolhe um processo, e o cliente fixo, aquele cliente fixo tem vários processos. E aí, então, se for por um ano,
a gente pode colocar aqui 12 parcelas de 1 ano, se for o cliente tem um contrato por 2 anos, assim, enfim. Quanto tempo é o contrato do cliente, tá? E aí, na hora de calcular, o programa sabe, através dessa informação, e calcula todas as parcelas do cliente mensal, quanto ele vai pagar por mês, no ano todo, tá bom? E se for um acordo feito do cliente com o adverso, o advogado fez um acordo com o cliente, a mesma coisa também, escolhemos aqui, escolhemos aqui que é um acordo e a mesma coisa também. Se tiver um processo, já quando der acordo vai aparecer o processo, aqui clica no processo, e também qual foi o acordo e quantas parcelas, por exemplo. 20 mil ele vai pagar em 10 parcelas, a partir da data tal. Aí o programa vai calcular 20 mil dividido por 10, parcelas de 2 mil e assim por diante, e vai saber o que foi pago pelo adverso, o que não foi pago ainda, o que já foi pago e que já repassamos para o advogado repassou para o cliente. Então essa é a tela então, de parcelamento. Mais detalhes está aqui. Clique nessa interrogação aqui e vai aparecer um help que vai explicar, tá bom? Para o advogado todas a forma de trabalhar e de usar essa tela. Esta então é a tela de parcelamento.